Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Robson Neves, professor de Direito Administrativo. Bom, hoje é o último dia que eu venho no escritório por conta do decreto de quarentena. Então é a última aula que eu gravo daqui do escritório, né? E aí com o objetivo de tentar evitar o máximo possível contato exterior, a gente então vai, a partir de hoje, tentar fazer tudo home office. Hoje seria nosso encontro presencial, falaríamos então de regime jurídico administrativo, né? Seria o nosso terceiro encontro presencial, com todo o material que nós já fornecemos, e eu estou tentando colocar o máximo de conteúdo possível, né, no AVA, para que vocês possam, possam ali acompanhar todo o nosso conteúdo de direito administrativo. Então hoje a gente vai falar de direito de regime jurídico administrativo. Bom, regime jurídico administrativo, de uma forma bem simples, de uma forma bem didática, eu tentei resumir num conceito bem simplista, que é toda a atividade desenvolvida pelo poder público tem por objetivo, e aí sim, em negrito, representar os interesses de terceiros, vale dizer, o da coletividade, né? Então, na verdade, por conta do princípio da legalidade, onde na própria Constituição, ou seja, o Constituinte estabeleceu que todo o poder ali emana do povo, que será, então, exercido por meio de seus representantes, todo ato administrativo ele tem por objetivo a representar toda uma coletividade. Sobre um conceito técnico do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, eu coloquei lá no AVA para que vocês então possam estabelecer lá, né, um ritmo de estudo, e considerando que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello coloca um conceito bem detalhado, então eu coloquei lá para que vocês possam verificar, mas tudo em volta exatamente da ideia de que o regime jurídico administrativo tem por objetivo a representar interesses de toda a coletividade. Essa é a razão da gente ver no artigo 1º da Constituição Federal a ideia da instituição da República. Você veja, por exemplo, lá no artigo 1º da Constituição Federal, que vai falar o seguinte, né? A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e aí vai estabelecer diversos fundamentos ali, estabelecidos na Constituição Federal no seu artigo 1º. Mas o que a gente tem sobre a ideia do regime jurídico administrativo? O que chama a atenção no artigo 1º da Constituição Federal é a ideia do Estado democrático de direito. Ou seja, como a gente já tem falado nas nossas aulas insistentemente, a ideia de absorver que todo ato administrativo precede de uma lei, veja que, né, tanto a parte de direito quanto a parte de legalidade, ou seja, né, o agente público, todos os seus atos devem ser norteados pela legalidade, e é essa a razão do controle que nós temos em relação ao poder público de uma forma geral. Ou seja, a ideia do Estado democrático de direito é que nos dá o direito, que estabelece nesse sentido um direito fundamental que todo cidadão tem de fiscalizar a coisa pública, né? Veja que o conceito da república parte da premissa que os governantes eles precisam serem refrigerados, ou seja, o poder ele precisa ser refrigerado na administração pública, no poder público, para que não haja ali, né, castas, ou seja, né, ao longo do tempo em que aquele indivíduo que é empossado no poder, ele passa então a tomar gosto do poder, e ali passa a ter uma dificuldade muito grande de se desvincular dele, né? Essa é a razão do artigo 1º, quando estabelece a República Federativa do Brasil, que tem por objetivo a refrigeração do poder. Coloquei um conceito de função, né, que também coloquei lá no AVA, aqui como é simplista,
eu coloquei a ideia do conceito de função é de tamanha importância para determinar o regime jurídico que envolve a administração pública, né? E encontra suporte no artigo 1º da Constituição Federal, em especial a ideia do conceito de república, que é a refrigeração do poder, né, cumulado com a ideia da fiscalização da coisa pública pelo indivíduo ou pelo cidadão. Já falei em diversas aulas minhas, né, que nós temos instrumentos de cidadania estabelecidos na Constituição, onde, né, a ideia do direito de petição é o ato mais absoluto, mais supremo que o cidadão tem no que tange a fiscalização da coisa pública. Então, não que o voto não seja, mas o direito de petição é que estabelece a ideia da participação da coisa pública. Bom, desde 1891, ou seja, a Constituição de 1891, é que nos deu, ou seja, é que deu a conotação de uma república, né? Da ideia de que todo o poder passa a emanar do povo, que então será exercido por meio de seus representantes. Veja que essa ideia de que todos aqueles que são eleitos por nós através do voto democrático, eles é que têm por objetivo a cumprir o regime jurídico administrativo, nesse sentido, realizando, ou seja, atendendo o interesse de toda a coletividade. Sempre falo em aulas também, a gente pega, ou seja, dentro dos poderes, né, entre judiciário, poder legislativo e executivo, nós temos o poder legislativo, onde a existência de 513 parlamentares, deputados que representam ali as mais diversas bandeiras. Então nós temos a bancada da bala, nós temos a bancada, ou seja, né, a gente tem lá os parlamentares evangélicos que buscam a defender a coisa, ou seja, as questões dos cristãos e de uma forma geral as questões dos evangélicos. Nós temos, ou seja, a classe LGBT que busca a regularização da união homoafetiva. Ou seja, nós temos diversas classes dos sindicatos, das associações, do transporte, diversos parlamentares que foram eleitos ali pelo teu campo social, que tem o objetivo então de representar aqueles que os elegeram. Então, a partir desse interesse da manifestação, né, desse interesse público por meio dos agentes públicos, que a partir da ótica do cidadão, onde ele passa então a fiscalizar o cumprimento da Constituição, o cumprimento do princípio da legalidade, né, onde toda a atividade administrativa, ou toda a função pública tem por objetivo a devolver ao cidadão, ou seja, benefícios em razão daquele mandato, em razão daquele empossamento do poder para o qual aquele indivíduo, né, foi eleito, para o qual ele foi eleito para representar. Ou seja, então, quando esse indivíduo ele passa a não cumprir os objetivos para o qual ele foi eleito, nós temos, através da própria Constituição Federal, possibilidades de fiscalizá-lo, né? Possibilidades de se utilizar de instrumentos jurídicos constitucionais com o objetivo de questioná-lo, com o objetivo de forçá-lo de certa forma, colocá-lo, né, no lugar da efetiva representação ou representatividade da coisa pública, através dos instrumentos jurídicos. Veja que é dessa premissa que nós passamos a falar sobre a democracia direta, a democracia direta, indireta e a representatividade que todos esses parlamentares precisam cumprir conforme a própria Constituição Federal. Então a gente passa, por exemplo, quando nós passamos a falar da democracia direta, que é a possibilidade do cidadão exercer de uma forma direta o poder, né, que a Constituição o deu para fiscalizar e para executar todos aqueles direitos fundamentais estabelecidos pelo Constituinte. Veja que lá no artigo 14, por exemplo, da própria Constituição Federal, vai falar o seguinte:
a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante, aí ele vai estabelecer como, por exemplo, o plebiscito, né, o referendo, a iniciativa popular, ou seja, todos esses instrumentos servem para exercer a democracia direta, ou seja, todos esses instrumentos têm por objetivo a serem instrumentalizados pelo cidadão. Pegamos aqui, por exemplo, a ideia da iniciativa popular, as leis de iniciativa popular. Ou seja, dentro de um município, quando existe algum interesse, o interesse do cidadão, que nenhum parlamentar abraça aquele interesse, o indivíduo, por exemplo, na medida em que ele colher 5%, né, 5% da autorização ou da inclinação de todos aqueles que têm ou que são cidadãos, aqueles que efetivamente estão em dia com o seu direito de voto ou com o seu certificado eleitoral, que conseguem emitir o seu certificado eleitoral, a partir do momento que 5% de um município, né, do total de votantes dentro desse município, ele então pode, a partir desse momento, propor uma lei de iniciativa popular. Então, manifesta-se ali o interesse da coletividade, onde um parlamentar deverá então abraçar aquele projeto e propor para o colegiado da Câmara colocar em discussão, verificar a constitucionalidade daquela lei ou daquela proposta de lei. Então aí a gente passa então a estudar, e a gente vai estudar especificamente o artigo 14 dentro de todos esses instrumentos que serão, ou seja, que são usados pelo próprio cidadão para instrumentalizar essa democracia direta, tá? A democracia indireta ou a representativa, no mesmo artigo 14, a gente tem lá no parágrafo 3º, que vai falar o seguinte: são condições de elegibilidade. Aqui a gente tem a ideia de que o indivíduo, né, coloca o teu nome à disposição para que os eleitores possam votá-lo, né, e assim colocá-lo como representante, né, de toda aquela vontade política, né, ou seja, daquela quantidade de pessoas que votou naquele indivíduo, naquele candidato que colocou o teu nome à disposição. Ele é que irá representar, né, a parcela daquela população ou daqueles eleitores dentro da cidade. Aí eu estou trazendo apenas o exemplo da cidade, né, para ficar mais fácil, mas assim, pelo princípio da simetria constitucional, a gente tem, né, da mesma forma os deputados estaduais e os deputados federais, né, no âmbito da União, Estado, Distrito Federal e municípios, se utiliza essa mesma regra constitucional. E das condições de elegibilidade, né, da mesma forma a gente vai estudar especificamente cada condição dessa e verificar, ou seja, aquele indivíduo que coloca ou que tem a pretensão, né, de ocupar um cargo público, um cargo eletivo, ele então deverá atender todos os requisitos ou todas as condições de elegibilidade estabelecidos no artigo 14, a partir do parágrafo 4º da Constituição Federal. Já deixando aqui como lição, para que a gente possa destrinchar todo esse artigo na próxima aula, fica para vocês então a lição para fazer a leitura, né, do artigo 14, ou seja, de todo o artigo 14, incisos e parágrafos, para que a gente possa na próxima aula, né, para que vocês possam ter um pouco mais de afinidade, né, a respeito de todos os termos que aqui a gente vai falar, estabelecido lá no artigo 14. Tá bom, pessoal? As aulas, obviamente, que não são aquelas típicas aulas que o professor Robson dá em sala de aula, trazendo os temas, enfim, criando debates, reflexões críticas, até mesmo por uma questão tecnológica, ou seja, um vídeo muito grande vai ficar um pouco incompatível aqui com todos esses temas complexos. Então, eu vou ficar por aqui, né? Fica para a lição de casa para que vocês possam fazer a leitura de todo o artigo 14 da Constituição Federal, quando então a gente vai falar dos direitos e deveres da administração pública, enfim, a gente vai falar das condições de elegibilidade, se aprofundar um pouco mais nessa questão da democracia direta, indireta ou representativa.
Perfeito, pessoal. Um grande abraço, se cuidem, tá? Estamos então num decreto, né, de quarentena. Essa epidemia ou essa pandemia não vai passar se a gente não colaborar. Ou seja, a solução de toda essa situação para que ela seja resolvida está no isolamento. Perfeito, pessoal. Um grande abraço. Fico à disposição. Até logo.